Olá, alunos! Meu nome é Ayrton Richard e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E a nossa aula de hoje é poema, estrutura e elementos composicionais. O poema é um gênero textual relacionado com os gêneros literários. É impossível dissociar o poema da literatura, arte que tem a palavra como matéria-prima. Na literatura, não há compromisso com a objetividade, tampouco com a sintaxe ou a semântica. A palavra pode ser lapidada, dissecada, subvertida de acordo com as vontades de quem escreve o poema, para assim atingir seu principal fim, que é impressionar o leitor e nele despertar diferentes sensações. Embora seja difícil conceituar a poesia, elemento da subjetividade presente nas mais variadas manifestações artísticas, é possível estabelecer parâmetros que nos ajudem a compreender o poema como gênero textual e suas características formais e estilísticas. Como gênero, o poema apresenta algumas peculiaridades que o diferem dos demais gêneros. Peculiaridades essas que facilitam sua identificação, mas se engana quem acredita que todo poema é composto por versos e estrofes. Há poemas em prosa, bem como poemas que alinham elementos visuais à linguagem verbal, contrariando assim a ideia de que o poema deve prender-se a regras como métrica ou rimas. A palavra poema deriva do verbo grego poein, que significa fazer, criar, compor. É inquestionável a importância da literatura grega, bem como sua influência nas composições literárias posteriores. Na Grécia Antiga, os gêneros literários, gêneros épico, lírico e dramático, eram todos considerados poema. Entre esses textos inaugurais estão os poemas de Homero, nas obras Odisseia e Ilíada, os primeiros grandes textos épicos da cultura ocidental. Na literatura contemporânea, os poemas de formas fixas, como o soneto e a sextina, cederam espaço para as formas menos convencionais, ou nada convencional, que abandonaram a métrica e adotaram o verso livre, nos quais a palavra e seus significados são o substrato do poema. A estrutura de um poema refere-se aos seus aspectos formais. Numa análise formal, os poemas são analisados quanto ao número de estrofe, número de versos por estrofe, esquema rimático em cada estrofe, métrica dominante e tipo de rima existente. A poesia, por oposição à prosa, é escrita em verso. Cada linha do poema é chamada de verso. Um conjunto de versos separados de outro conjunto de verso por uma linha branca é chamado de estrofe. Versos e estrofes. Os poemas podem possuir desde um a vários versos, bem como desde uma a diversas estrofes. Embora haja poemas de estrutura fixas, a maioria dos poetas atuais opta pela liberdade na criação da estrutura do poema. Classificação das estrofes quanto ao número de versos. Estrofe com verso, monóstico. Estrofe com 2 versos, dístico. Estrofe com 3 versos, terceto. Estrofe com 4 versos, quarteto ou quadra. Estrofe com 5 versos, quintilha. Estrofe com 6 versos, sextilha. Estrofe com 7 versos, septilha. Estrofe com 8 versos, oitava. Estrofe com 9 versos, nona. Estrofe com 10 versos, décima. Estrofe com mais de 10 versos, estrofe irregular. Exemplo de uma quadra. Todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles
passarão, eu, passarinho. Mário Quintana. Observem que aí na quadra nós temos 4 versos, né? 4 linhas em uma estrofe. Exemplos de uma cestilha. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando, geme e ri. Castro Alves. Vejam só, cestilha, 6 versos em uma só estrofe. Poemas com estrutura fixa. Soneto, formado por 2 quadras e 2 tercetos, também conhecido como quartetos e tercetos. Balada, formado por 3 oitavas ou décimas e 1 quadra ou quintilha. Sextina, formado por 6 sextilhas e 1 terceto. Rondó, formado por 1 quintilha, 1 terceto e outra quintilha. Rondel, formado por 2 quadras e 1 quintilha, e o haikai, formado por 1 terceto. Exemplo de um soneto. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Luís de Camões. Vejam só, gente, que o soneto de Luís de Camões apresenta uma estrutura fixa, ou seja, um poema formado por 4 estrofes, sendo que as 2 primeiras são formadas por quartetos, que são estrofes formadas por 4 linhas, e 2 estrofes formadas por tercetos, que são estrofes formadas por 3 linhas, que são os nossos versos, tá bom? Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque e tenham todos uma boa aula.